Fala pessoal, tudo certo? Estava revisando aqui uma discussão da lei das estatais, da lei 13.303, sobre as empresas públicas e sociedades de economia mista que exercem atividade econômica e que prestam serviços públicos. Essa é uma discussão que eu até enfrentei no meu mestrado, no meu livro, até que redundou no meu mestrado, que redundou na publicação desse livro. Eu enfrentei essa discussão aqui, inclusive. Quando você pega a lei das estatais, ela diz de forma muito clara, no artigo 1º, que esta lei vai se aplicar tanto às empresas públicas como sociedade de economia mista, independentemente se elas prestam serviços públicos ou exercem atividade econômica. A lei 13.303, ela tenta, de certa forma, dizer que não faz diferença, se eu tenho ali uma empresa que presta serviço público ou que exerce atividade econômica. Mas a jurisprudência do Supremo, ela tem construído já construiu há muito tempo, ela não tem construído, mas ela tem um entendimento que até o professor Carlos Ari Sanfeld, lá da FGV, ele diz que isso é uma espécie de autarquização das empresas estatais, mas ela tem construído um entendimento de diferenciar o que é a empresa pública e a sociedade de economia mista que exerce atividade econômica e o que é a empresa pública e a sociedade de economia mista que presta serviço público, que atua como uma longa manus do Estado, atuando muitas vezes onde o Estado ou outra empresa privada não teria interesse de atuar. Então o Estado, ou o Supremo, ele vem concedendo alguns benefícios dados às pessoas jurídicas de direito público para as empresas públicas e sociedades de economia mista. Mas estas, nos termos da Constituição Federal, do artigo 173, são na realidade pessoas jurídicas de direito privado. Então, o que o professor Carlos Ari Sanfeld tem criticado e tem discutido é exatamente que o Supremo tem dado às empresas estatais algumas características de autarquias, que são pessoas jurídicas de direito público. Isso nos traz algumas consequências práticas. Por exemplo, se eu estou entrando com uma execução contra uma empresa pública, contra uma sociedade de economia mista, é absolutamente comum, e aqui eu posso citar, porque são decisões do Supremo, eu cito a Ingerp lá no Piauí, a Companhia de Águas lá de Alagoas, são empresas estatais que, apesar de, lá no passado, o empresário ter contratado com essas empresas pensando que se tratavam de pessoas jurídicas de direito privado e que, portanto, eu poderia penhorar os seus bens em caso de execução e que, portanto, eu poderia garantir mais facilmente um crédito em caso de execução, hoje essas estatais têm conseguido decisões no Supremo para, de certa forma, ter a submissão dos seus créditos ao regime de precatórios. Ou seja, dificultando a cobrança do crédito ou a satisfação do crédito do empresário. E aí um tema que eu acabo discutindo, e foi essa linha de raciocínio aqui do meu mestrado, é que, pera lá, e quanto ao administrador da empresa estatal? E quanto àquele cara que é diretor do Banco do Brasil, que é presidente da Petrobras? Como é que funciona? Eu tenho que aplicar a ele a lógica do direito público ou a lógica do direito privado? Porque, afinal de contas, a Lei 13.303, ela tenta dar essa linha, Eu não posso, enquanto Tribunal de Contas, controlar o ato privado. Ou, pelo menos, não posso me imiscuir na decisão do gestor privado. Veja, imagina que a Petrobras decide hoje comprar 1 milhão de barris de petróleo, sei lá, do Oriente Médio, ou decide vender 1 milhão de barris de petróleo para os Estados Unidos. Será se o Tribunal de Contas pode entrar nesse nível de detalhamento? Será se ele pode entrar nesse nível de fiscalização, de economicidade? A Constituição diz que essa é uma competência do Tribunal de Contas, atuar quanto à eficiência, por assim dizer, do ato. Mas aqui, por outro lado, eu tenho uma empresa que é privada. E se essa decisão de gestão for espetacular? Redundar num lucro absurdo para a empresa estatal? Ah não, aí vai estar certo. Aí o Tribunal de Contas não pode porque houve um resultado prático. Mas e se essa decisão for errada e causar um prejuízo absurdo para a estatal? Não, aí não pode. Aí o Tribunal de Contas tem que fiscalizar para ele ressarcir o erário. Mas espera lá. Quer dizer que então eu só vou fiscalizar a partir do resultado da ação? Não me parece fazer sentido. Então, o que a gente defende, é uma discussão interessante,
é essa ausência, ou melhor, a redução do controle do Tribunal de Contas quando eu falo da atuação de um presidente de uma empresa pública municipal, do presidente de uma empresa pública estadual, de uma sociedade de economia mista federal, enfim. Então, se você quiser até receber aí uma discussão mais aprofundada da minha tese, né, deixa aí nos comentários aí a sua mensagem, que eu entro em contato com você no direct e te mando, sem problema nenhum. Teria o maior prazer em circular esse conhecimento, tá bom? Um abraço.